Nós estamos recebendo aqui mais uma vez a presença do deputado estadual do PMDB, Emanuel Pinheiro. Deputado, obrigado aí por estar conosco aqui. Aguinaldo. Hoje é quinta-feira, é feriado, né? Corpus Christi. Corpus Christi. É uma data importante para os irmãos católicos. Uma data abençoada. Mas só que nós estamos em meio a esse turbilhão de acontecimentos envolvendo o reajuste geral anual. Certo. Ontem, o governo sofreu, poderia dizer, a sua primeira e dura derrota na Casa de Leis. O que nós podemos esperar daqui para frente, deputado? Aguinaldo, não poderia ser diferente. Veja bem, uma questão de coerência. Há 3 semanas atrás, nem isso, 15 a 20 dias atrás, o Poder Judiciário encaminhou para a Assembleia, certo, um projeto de lei de concessão do pagamento da RGA para os seus servidores. O Poder Judiciário, o poder independente, o orçamento é do Poder Judiciário, o financeiro é do Poder Judiciário e não ia causar nenhum impacto, nenhuma sangria no Tesouro Estadual. A Assembleia imediatamente votou favoravelmente a matéria, por unanimidade. A matéria foi para o governo para cumprir o rito legislativo e lá o governo, inexplicavelmente, o governador em exercício, Carlos Fávaro, se expôs dessa forma, saindo pelas portas do fundo desse curto período de interinidade, vetando, pela primeira vez na história, se vetou um direito líquido e certo dessa forma, certo? Vetando a concessão da RGA, aprovado por unanimidade na Assembleia e quase causando uma crise institucional com o Poder Judiciário. Então, ontem, esse desfecho da Assembleia derrubar o veto do governo estadual foi o Poder Legislativo exercendo o seu papel de representante da população, de representante da sociedade e consertando uma atitude equivocada, injusta e eu não digo nem precipitada, eu digo deplorável mesmo do Poder Executivo, que nesse momento se portou muito mal e quase violenta um direito sagrado e já quase depositado na conta corrente do servidor público do Judiciário. Então, conseguimos salvar os servidores públicos do Judiciário para receber nesse mês a RGA e vamos continuar firme na nossa luta ao lado dos servidores do Poder Executivo para garantir o seu direito constitucional de natureza alimentar de receber a sua RGA. Esse direito constitucional ao qual o senhor fala vai ser concedido para os servidores do Executivo? Porque o governo do Estado já deixou bem claro, nós não temos a mínima condição de conceder 11,28% de uma vez, nem tampouco seguindo uma recomendação da Assembleia Legislativa de um parcelamento. 7,5% agora no mês de maio e 3,8% no mês de junho. Recentemente, com dados oficiais do FIPLAN, o governo do estado divulgou o comportamento da receita no primeiro quadrimestre. Ou seja, no primeiro quadrimestre de 2015 até abril de 2016, entrou no caixa do estado de incremento da receita quase 800 milhões de reais a mais com relação ao mesmo período do ano passado. No início de abril, o estado recebeu o FEX, a outra parcela do FEX, 104 milhões de reais. Numa conta de padeiro, Aguinaldo, dá quase 900 milhões de reais que entrou no caixa a mais do que o mesmo período do ano passado. O que mostra a reação do estado de Mato Grosso, a reação da nossa economia, liderada pelo agronegócio, certo? Combatendo a crise que assola em outros estados brasileiros. Aqui pode existir a dificuldade, que sabemos que todos os setores têm as suas dificuldades e lutam para superá-las. Mas Mato Grosso não tem a crise que existe lá fora, que existe em outros estados. Tanto é que o governador foi para Nova York no auge do movimento de paralisação dos servidores para vender o estado de Mato Grosso. E lá ele disse que Mato Grosso estava bombando. Lá fora ele disse que Mato Grosso estava bombando, estava em transformação,
tudo funcionando a todo vapor, as instituições funcionando, a economia pujante, e para isso ele convidava os investidores externos para virem para Mato Grosso. Aí quando chega aqui dentro, planta-se o caos, planta-se o desequilíbrio fiscal, financeiro, a desordem. Não, Agnello, tem o dinheiro, está faltando aí habilidade do governo para lidar na negociação com o servidor está aberto ao diálogo, o Fórum Sindical está sendo extremamente compreensivo e buscando o diálogo, inclusive pedindo o apoio da Assembleia Legislativa. Em todo momento, não pode pagar, deram um voto de confiança ao governo, apresente uma contraproposta, apresente uma nova alternativa de pagamento. O que não pode é deixar de pagar. É um direito constitucional, um direito estabelecido, uma conquista do servidor público que já está embutida, incorporada ao patrimônio do servidor há 12 anos, Agnello. Os servidores públicos do Mato Grosso recebem todo mês de maio a sua reposição inflacionária do ano anterior. Isso não é reajuste, isso não é aumento, é uma recomposição, uma reposição da inflação para garantir, a duras penas, o poder de compra do salário do servidor público para não afetar a sua família. Eu conversei ontem numa entrevista ao vivo com o secretário de Gestão, Júlio Modesto, e ele me disse que a Câmara Fiscal, composta por 27 funcionários de carreiras, estão estudando uma proposta que deverá ser apresentada. Se não dia 30 até o dia 31 de maio, ele acredita que ali pelo dia 3, 4, 5 até dia 5 de junho deve surgir aí uma proposta, eu poderia dizer que paliativa nesse momento, para poder amenizar a onda dessa manifestação que ora estamos vendo no Estado, que pode culminar com uma paralisação geral dos servidores públicos. O que não é bom para ninguém. O que vai ser péssimo para o Estado de Mato Grosso. Mas alguns dados, eu conversando com ele, me preocupou, e ele me disse, olha, a Assembleia Legislativa já tem conhecimento disso. Nós já entregamos tudo para a Assembleia e para os nobres deputados. Eu até anotei aqui, deputado, eu fiquei aqui preocupado com um índice apresentado pelo Executivo. Eles dizem que a receita corrente de 2017 a 2015 do Estado... 2017. Desculpa-me, 2007 a 2015, né, a receita corrente cresceu apenas 156%. Por outro lado, nesse mesmo período, de 2007 a 2015, a despesa de pessoal cresceu 230%. Eu perguntei a ele, como fechar essa conta? Quais os motivos que levaram a essa discrepância, percentualmente falando, daquilo que entrou para aquilo que está saindo? Ele deixou bem claro, nós estamos vivendo hoje o caos por conta das administrações anteriores que, e de forma irresponsável, não souberam planejar as contas do Estado. Diante disso, eles veem a impossibilidade desse reajuste. Como compreender essa diferença, deputado? E como fazer o funcionário entender hoje, funcionário público entender essa impossibilidade do reajuste? Bom, esse Estado irresponsável do passado, com que insistentemente eles tentam justificar os erros, a insensibilidade e a incompetência do presente, é um Estado que, com todos esses defeitos, que eu não defendo, cada um que responda pelos seus atos, com todos os defeitos ou virtudes, pagou a RGA religiosamente para os servidores em maio. Nunca atrasou o salário e nunca ameaçou o servidor de atrasar salário. Nunca ameaçou o servidor de não pagar no último dia útil do mês vencido. Nunca ameaçou o servidor de demissão. Nunca ameaçou o servidor por ele estar reivindicando um direito líquido e certo. Esse era o Estado do passado que eles justificam, certo? Que eles justificam a incompetência ou a inércia do Estado do presente. E outra coisa, Agnello, se teve alguém que não planejou aí, foi o atual governo. Primeiro, participou de uma campanha eleitoral, prometendo
a transformação do Estado de Mato Grosso e conhecia e tinha o domínio dos números do Estado. Ponto. Segundo, após as eleições vencida no primeiro turno, teve 90 a 100 dias discutindo com os poderes, através da equipe, com o poder executivo principalmente, através da equipe de transição, todos os dados do Estado. Esperaram 1 ano e meio para falar isso? Por que não planejou? Por que não falou no ano passado? Se perderam a mão, se enrolaram nas próprias pernas, contrataram 3.000 servidores a mais. Se tivesse o domínio e o conhecimento da máquina pública, como alegam ter, e não teriam comprometido o caixa do Estado com tantas nomeações. Se nomearam, é porque tinha condição. Essa é a primeira percepção nossa, até dando aí um voto de confiança ao governo, que sempre falamos é o governo sério. O governador Pedro Táxi é um homem sério e bem intencionado. Entretanto, na parte de gestão, nós já estamos começando a duvidar da sua capacidade de gestão, devido a essas sucessivas trapalhadas, que quando, na iminência de ser incapaz de resolver ou de apresentar uma proposta à população, vem com o discurso fácil do passado. Reconhecemos, teve problemas? Teve. Tiveram heranças com dificuldade? Tiveram heranças com dificuldade, mas receberam um Estado pujante, com uma balança comercial fantástica, com um grande impacto no PIB nacional, com uma economia cada vez mais dinâmica e colocando o agronegócio aí como mola propulsora da economia do nosso estado e da região centro-oeste, dados inclusive nacional. Então, é necessário que o governo tenha mais sensibilidade, Agnello, mais articulação política, calce as sandálias da humildade, converse com os servidores, converse com os poderes, converse com a Assembleia, converse com a sociedade, reconheça os seus erros e faça um governo de apoio, um governo de unidade, um governo convergente e não um governo que se transforma numa usina de conflitos. A cada dia, a cada semana é um conflito. É um conflito com a Assembleia, é um conflito com o servidor público, é um conflito com o pagamento, com a folha salarial, é um conflito com o Poder Judiciário, é um conflito com a imprensa, é um conflito entre eles, é um estado de tensão permanente. E governar é somar. Governar não é subtrair. Governar não é dividir. Governar é somar, é respeitar, é liderar um processo de estabilidade e não um processo de conflito e instabilidade constante. Nós estamos vendo o governador Pedro Táxi, obviamente, falar muito a respeito da questão legal. E nós temos visto que o governador ele tem primado por isso daí. Nós temos visto a atuação dele no sentido de cumprir rigorosamente aquilo que rege ao Executivo e falando principalmente da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A recomendação é que não se gaste com funcionário público, com pessoal, mais do que 46% da folha de pagamento. Hoje, limite prudencial. O limite prudencial, 46%. Hoje, o Executivo alega já estar gastando em torno de 49%. Nós estamos falando de uma LOA, uma lei orçamentária anual na ordem de 16 bilhões de reais, onde 50,5% desse valor já é gasto com pessoal. Nós estamos falando de 9 bilhões de reais ano. Na sua visão, para que esses números possam fechar, o que deveria ser feito então? Porque o governo está chamando, por exemplo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado para um pacto. Um pacto que resulta, obviamente, em economia, redução de gastos e até devolução de dinheiros e diminuição de 1/10, como é o caso, por exemplo, que se discute hoje na Assembleia Legislativa. Como o senhor analisa essa proposta do governo? Ela, de fato, não seria, talvez, uma saída imediata para melhorar as condições da Receita e buscar esse equilíbrio hoje no Estado, deputado? Não. Antes tarde do que nunca, Agnello. O governo deveria ter feito essa proposta no passado. Tão logo tomou posse.
e promoveu auditorias em todas as pastas, praticamente, em todos os contratos do Estado, com razão, porque precisava conhecer a realidade, inclusive dos contratos do Estado de Mato Grosso. Mas naquele momento, era o momento de se promover promover esse pacto por Mato Grosso envolvendo todos os poderes e instituições. Não o fez. Está aí a consequência dessa inércia, dessa omissão. Mas antes tarde do que nunca. Eu concordo em fazer. Mas eu quero separar o joio do trigo aí. Vamos fazer? Vamos. Mas não lance essa proposta agora, no calor do movimento dos servidores públicos, porque gera uma dúvida da sinceridade dessa proposta. Se essa proposta não vem para desviar o foco, se essa proposta não vem para dividir o movimento. O foco hoje, Agnello, é pagar a RGA dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Mas o governo disse que não tem condições de pagar, não pode infringir na lei de responsabilidade fiscal, deputado. Mas aí nós questionamos também a leitura, a interpretação da lei. Pega o artigo 22 da lei, Agnello, pega o artigo 70 da mesma lei de responsabilidade fiscal. A Constituição já determina a RGA, mas assim mesmo, vamos lá, vamos na linha do governo. Pega o artigo 22, pega o artigo 70. A RGA está excluída do cálculo do limite prudencial. Não se computa. Você computa reajuste, você computa aumento, você computa outros direitos. A RGA está fora, porque a RGA não é reajuste. RGA não é aumento. Uma reposição. RGA é reposição, é uma recomposição para garantir o poder de compra do trabalhador, do servidor público. E a lei determina. Inclusive, tem números julgados a respeito. O governo sabe disso. O governador Pedro Taques é um homem inteligentíssimo, é um papa no direito constitucional. O secretário Marrafon é membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional. O secretário Paulo Taques, da Casa Civil, é um grande advogado. O procurador-geral do Estado, Patrick Ayala, é um grande constitucionalista. Eles sabem disso. Eu não sei por que continuam insistindo nessa tese, malhando em ferro frio, num total desrespeito e descaso com o direito líquido e certo do servidor público de Mato Grosso, que passa uma verdadeira humilhação, certo? Para reivindicar um direito estabelecido na própria Constituição da República. O senhor acredita que nós chegamos num ponto em que o Estado precisa sentar, os poderes precisam se reunir e discutir realmente o que vai ser daqui para frente do Estado de Mato Grosso? Porque, pelo que nós estamos vendo aí, começou agora uma disputa dentro de um cenário da individualidade, quer dizer, cada um puxando, obviamente, para o seu lado. Vimos aí a ação do Tribunal de Justiça. Nós vimos anteriormente a ação do Ministério Público do Estado, que já ofereceu o benefício da reposição para os seus servidores. Nós estamos vendo, por exemplo, a Casa de Leis, que não aceita também compor com este viés. Eu ouço o Tribunal de Contas do Estado aí dizer aí que sinaliza caminhar com o Executivo, não concedendo essa reposição. Mas não está na hora. Não concedendo no momento. Né? No momento. Não quer dizer que mas não está na hora de sentar e começar a discutir até que ponto é justo, até que ponto hoje os poderes não poderiam ser parceiros do Estado no sentido de reaver esses percentuais, esses repasses que estão sendo enviados? Concordo, mas primeiro temos uma pauta prioritária. Pague o RGA, governador Pedro Taques. Apresente uma proposta. O senhor diz que não dá conta. O senhor diz que os 11,23 não é possível. Tem um fórum sindical que representa quase 100 mil servidores públicos do Estado, que quer conversar com o senhor. Apresente uma proposta. O que o senhor consegue, qual o limite, qual o máximo que o Estado pode pagar no momento, ainda na folha de maio, ou de que forma que pode pagar a RGA dos servidores públicos do Estado. Resolvido esse direito líquido e certo, até para garantir a segurança jurídica e a credibilidade do governador e do governo para liderar esse movimento, Agnello, o governo tem que resolver essa questão que mobilizou hoje a agenda política e administrativa do Estado de Mato Grosso. Estamos na iminência de uma greve geral. Nunca na história desse Estado, todas as categorias se uniram. Sempre vimos greves parciais ou isolados, como a do Detran
há um tempo atrás. Ou dos professores, cada um lutando Sim. pelo direito da sua categoria. Certo. Esta não. Eu confesso que eu estou muito preocupado. Esta deputado. é uma iminência de uma greve unificada, fato raro, fato inédito no estado de Mato estou Grosso. preocupado E que não é bom justamente. para ninguém. Eu não quero, os servidores não querem, o governo não quer, a sociedade não quer. Agora, não é descumprindo a Constituição e violentando um direito sagrado e consagrado do servidor público que nós vamos avançar. O governo precisa ter essa consciência. Nós não temos dúvida que o trabalhador do estado de Mato Grosso, o funcionário do estado, tem todo o direito, é legal, está assegurado na Constituição. O direito de greve também é legal, né? Eles estão, obviamente, pautados dentro daquilo que lhes é conferido, mas eu confesso que eu fico preocupado porque, como o senhor bem disse, aí, o Estado há muito tempo não vivia um clima tão tenso como nós estamos vendo agora. Porque a paralisação dos nossos queridos servidores públicos no estado de Mato Grosso é a paralisação do Estado num todo. E afeta de forma dura, central, a economia e o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, um estado que precisa recuperar e muito numa velocidade acima do normal diante de um cenário negativo passado. Agora, o governo diz, se der reajuste de 11,28%, mesmo que parceladamente, maio, junho, corremos o risco de ter um ano de 2017 envolto a atrasos de pagamento do salário dos trabalhadores. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Gestão, governador. O senhor foi eleito para isso. O senhor foi eleito prometendo o equilíbrio fiscal, prometendo o desenvolvimento e o crescimento do estado de Mato Grosso, respeitando os direitos do servidor público, está lá no seu programa de governo. Prometeu dar mais segurança, gerar emprego, gerar renda, potencializar a nossa economia. Prometeu uma educação pública de qualidade. E no auge desse debate, dessa tensão, desse clima tenso, o senhor deixa vazar uma possível privatização ou não na educação pública do estado. Isso são atitudes impensáveis. Mas o governo fala política. em PPP, em parceria público-privada. Não fala em privatização. Aguinaldo, não está na hora, pelo amor de Deus. Você está com uma bomba de efeito retardado para explodir no seu colo. Aí você não está dando conta de resolver o problema sagrado. Nós não estamos falando de favor, não. Sim. De benefício, não. É um direito sagrado do servidor público. E você vai discutir PPP na educação pública agora? Pelo amor de Deus, onde que o governo está com a cabeça? Está faltando líder nesse governo. Está faltando jeito para sacudir o governador. Falar, governador, precisamos de um líder. Assuma esse estado. O senhor não foi eleito para estar olhando para trás. O senhor foi eleito para olhar para frente, para o futuro, construindo um presente de realizações para melhorar a vida das pessoas. Alguém precisa falar isso para o senhor. Os nossos órgãos de controle funcionam muito bem. É motivo de orgulho nacional o nosso Ministério Público, a nossa Polícia Federal, o nosso Ministério Público Federal, a nossa Delegacia Fazendária, a nossa Controladoria Geral do Estado. Deixe que eles façam o papel de controlador. O nosso Tribunal de Contas do Estado, o senhor foi eleito para ser líder, para construir o Mato Grosso do futuro com realizações palpáveis no presente que melhorem a vida do cidadão. Alguém precisa sacudir o governador. Que mundo que o governador está vivendo? Em que mundo que ele está vivendo? Ele precisa entender isso para poder voltar a ter o domínio da máquina pública e conseguir fazer gestão desse estado que até agora não conseguiu. O senhor acredita que o governador está alheio a muitas situações que acontecem no estado? Ele não está conseguindo, obviamente, manter o domínio sobre os seus comandados? Está interferindo nos poderes diretamente? Porque o senhor falou aí de uma forma que ele está, de certa maneira, emperrando os poderes. E aí nós podemos citar TJ, MPE, TCE, enfim. Quem está emperrado é o Estado. Sim. Nada anda no Estado. O Estado está travado. Isso aí o governador precisa se entender. Para você ter uma ideia, um governo, e repito, Pedro Táxi é um homem sério, é um homem honesto e eu confio na sua boa intenção e na sua honestidade. Entretanto, como gestor, está deixando a desejar. Não começou até agora. O Estado travou. O símbolo de Pedro Táxi é o combate à corrupção e explode o maior escândalo de corrupção da SEDUC no seu governo
com o seu partido e os seus maiores aliados. E aí? Imagina se fosse ele na oposição e acontecesse isso com o governo. E nós estamos respeitando a biografia do governador para não explorar de forma irresponsável esse ocorrido. Mas é uma prova cabal de que ele não tem o controle da máquina. A lua de mel acabou entre Assembleia Legislativa e governo do Estado, deputado? Acabou a lua de mel do governo do Estado com a população mato-grossense. Essa é a lua de mel que acabou. A Assembleia é reflexo do que as ruas estão pensando e estão sentindo. O governador Pedro Táxi tem falado, eu conversei com o secretário Marrafon e também com o secretário Júlio Modesto a respeito da reforma administrativa. E dentro daquilo que se foi falado, ficou claro a demissão, principalmente de comissionados. Nós estamos aí diante de um cenário que pode haver uma demissão muito acima daquilo que se imagina, justamente buscando esse equilíbrio nas receitas do governo. Isso, de certa forma, já está sendo discutido também. A Assembleia Legislativa está participando dessa discussão da tão esperada reforma administrativa, deputado? Agnello, no ano passado, acho que foi em maio ou junho, o governo do Estado mandou uma reforma administrativa para a Assembleia e cantou aos quatro ventos que era uma reforma administrativa que estariam cortando a própria carne, certo? E prometeram uma bomba e o que aconteceu foi um traque. Então, não resolveu em nada, não enxugou nada, contratou-se mais cargos comissionados ainda, interinos, tá cada vez mais contratados, além de dar posse, que deveria dar até mais, mas no que diz respeito ao controle da máquina, perdeu a mão aí, né? Enrolou nas próprias pernas, acabou nomeando um número muito grande de servidores públicos, não se preocupando, aparentemente, com o estouro do limite prudencial da folha de pagamento. Então, o governo tem que primeiro saber o que ele quer. Então, é outra reforma administrativa? Então, todos os 4 anos vai ter reforma administrativa? Então, tá bom. Então, vamos sentar com o governador. A Assembleia está à disposição, não jogamos no quanto pior melhor, não queremos ver o Estado parado, travado como está, queremos serviços públicos eficientes, queremos a população sendo bem atendida na segurança pública, na educação, na saúde, certo? Na infraestrutura, na assistência social, enfim, queremos o Estado funcionando, mas ele tem que saber o que ele quer. Não precisa precipitar, senta, planeja, porque já vimos que não tem nada planejado, e apresente uma proposta para a Assembleia, para ser debatida com a Assembleia, com os servidores e com a sociedade. Sem a pachorra, sem a arrogância de falar, está aqui a salvação da lavoura, como fizeram no passado. E a bomba, o canhão virou um traque. Deputado, a Assembleia Legislativa está disposta a discutir sobre o assunto do 10º, que tem sido um espinho tudo. ali por dentro, incomodando muita gente. Acho que tem que discutir a Assembleia e todos os poderes e instituições. Certo. Isso é público e notório e eu sou a favor. Perfeito. Commodities. O vosso colega, o deputado Wilson Santos, apresentou um projeto, uma ideia, abriu a uma discussão a questão dos commodities, né? A taxação, obviamente, do agronegócio, que é uma das maiores fontes de arrecadação, talvez aqui do estado de Mato Grosso e do Brasil afora. Como que o senhor avalia essa possibilidade? O senhor vê prudência e talvez uma alternativa juntamente com o FEX para poder melhorar a receita do Estado? Prudência é uma palavra bem colocada, até porque a força da nossa economia é o agronegócio, é o que está nos fazendo resistir a essa crise instalada aí na América e no Brasil. E Mato Grosso, o que segura Mato Grosso é o agronegócio, então não podemos discutir esse tema de forma ideológica. Então, mas temos que discutir dentro da realidade econômica do nosso Estado. E aí entra a outra vertente, que eu concordo com o deputado Wilson Santos. Ora, Agnello, se estamos no momento em que todos temos que apertar o cinto, todos temos que cortar na própria carne, então não é justo que a gente peça o sacrifício, por exemplo, do servidor público, que contribui como pessoa física, do empresário que contribui, que já não aguenta mais pagar a carga tributária que não para de aumentar do Estado, do comerciante, enfim, do trabalhador de uma forma geral, e não exija também do setor produtivo, de uma forma geral, no caso das
commodities. Então, eu sou a favor, sentar à mesa, nada goela abaixo. Então, eu sou a favor de sentar à mesa, construir, certo? Um programa de taxação ou de fundo, que depois eu vi o próprio líder do governo já passou a dizer que não seria mais sobre o ICMS, seria sobre o fundo, que eu acho interessante, porque o ICMS acaba obrigatoriamente pela Constituição, tem que ter o desconto para os poderes, o desconto para os municípios, e acaba o dinheiro não tendo a sua finalidade, que é chegar lá na ponta, beneficiando o cidadão através da saúde, da educação e da segurança pública, por exemplo. Então, se é para criar o fundo, eu sou a favor, negociar com o agronegócio, mas que deve ter a taxação, eu estou absolutamente convencido, porque não justifica, num momento como esse, nós temos dois Mato Grosso ou dois segmentos econômicos e sociais convivendo dentro de um Estado com potencial como o nosso. Para encerrar, deputado, o senhor tem falado em trancar as pautas na Casa de Leis. Está trancada. Enquanto não se resolver essa questão, não se fala outra coisa, não se discute mais absolutamente nada na Casa de Leis. A não ser veto. A não ser veto. Isso. Bom, fica evidente então que o Estado já está parado. Que, de certa forma, já existe uma greve branca, como nós já estamos vendo por aí na área da segurança, na área da educação, na área do funcionalismo público de um modo geral. O Estado já estava parado. Entendeu? O Estado, como eu falei para você, o Estado está travado. Até não digo parado, o Estado está travado. E a nossa postura, Agnello, a gente já se conhece bem, a população me conhece desde vereador de Cuiabá, agora do 4º mandato de deputado. Eu não sou um político radical, eu sou um político de diálogo, de bom senso, certo? E de ouvir todos os lados. Entretanto, certo? Não há outra alternativa para quem defende o direito do servidor público do Estado que não seja travar a pauta da Assembleia Legislativa para sensibilizar o governo que o diálogo é necessário, que ele tem que dar uma satisfação ao servidor público. É inadmissível que o parlamento, e principalmente o governo, coloque a cabeça debaixo da terra como o avestruz, certo? E finge que nada está acontecendo. O governo disse que já sentou mais de 100 vezes para discutir esse assunto. Isso. Precisamente umas 102 vezes, disse o secretário Júlio Modesto ao longo desse período. 102 vezes. Se você computar da posse do governador até abril desse ano, são 14 meses. Se descontarmos os feriados, o carnaval, o período de férias, certo? E se descontarmos que janeiro e fevereiro do ano passado eles não se reuniram com ninguém, porque foi um momento de conhecer a realidade da casa, o governo não fez outra coisa a não ser sentar com o servidor, né? Não tem nem pauta, foi mais de 20 reuniões por mês, todos os dias sentando com o servidor. Não aconteceu, Guilherme, tá vendo exagero aí, 102 reuniões, bota na matéria, é até engraçado a gente falar assim, eu acho até graça, porque se você desconta os feriados, o fim do ano. Talvez tenha sido um número simbólico aí para querer dizer. Vezes, nem a mídia deu conta de cobrir, então não teve isso tudo de reunião. Agora teve uma abertura ao diálogo, o secretário Júlio Modesto é um secretário gente boa, bem intencionado, gosto dele, até eu acho competente, um dos bons quadros do governo, mas eu acho que não houve tudo isso de reunião, e se houve, não foram reuniões com essa mesma finalidade. Tanto é que fomos surpreendidos com o anúncio que não se pagaria a RGA. Então, eu tenho para mim que nós temos que mudar, ajudar o governo a mudar essa conduta, a mudar essa relação, certo? E ter uma relação mais de parceria com o servidor, com os poderes e com as instituições. Somente dessa forma o governo vai poder se soltar e vai poder começar a governar para todo o Mato Grosso. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PMDB. Fica visível que, se o governo não apresentar nenhuma medida, dia 31 agora de maio, as assembleias sindicais vão acontecer e o Estado, pode ter certeza, vai parar. Né? O governo realmente precisa tomar uma providência urgente, urgentíssima, porque do contrário a situação vai ficar ainda pior. Exato. Eu tenho tempo ainda, Guilherme? Sim. Eu ainda pedi isso ontem ao presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, que ele assumisse para ele essa missão
de sentar com o governo. Falei, Guilherme, amanhã é feriado, vai sexta-feira ao governador, mostra para ele que não é exploração política, que não é buscando quanto pior melhor, não é não. Nós estamos ao lado do servidor público porque essa é a nossa função enquanto deputado estadual. Ali é o parlamento. O meu compromisso é com a população, é com os trabalhadores, é com o servidor. O servidor público, ele, no desespero, ao ser ignorado pelo governo, para onde que ele foi, Agnello? Ele não foi para dentro do Poder Judiciário, ele não foi para dentro do Poder Executivo, ele não foi para dentro do Ministério Público, ele não foi para dentro da Defensoria, eu nem sei se os receberiam lá. Eles foram para dentro da onde? Da sua casa, que é a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo mato-grossense. Então eu pedi ao Guilherme que assumisse essa condição de líder e sensibilize o governador, busque o diálogo com o governador para superarmos esse momento. Até porque é do mesmo partido, né? Do mesmo Aproveitar partido. aí, leva o deputado Wilson Santos, gente que é líder do governo, leva a base os deputados do estão governo. preocupados, Isso. leva a base E do vai governo discutir com o e vamos governador. buscar uma alternativa para apresentar uma proposta concreta Sim. para o servidor público do pagamento da RGA, que é um direito sagrado e consagrado do servidor, e direito sagrado não se negocia, paga-se. Bem, nós esperamos que algo seja realmente feito, porque se pagaram para o Ministério Público, se concederam um reajuste para o Ministério Público do Estado, se vão, obviamente, conceder o reajuste para os funcionários do Tribunal de Justiça, não tem por que não conceder o reajuste para os servidores do Estado. Inconcebível. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Um grande Tudo abraço bem. a você, Bom deputado. feriado. Obrigado.